tudo bem? Professor Ezivaldo Dalino, passando aqui para ajudá-los na configuração do arquivo e as atividades seguintes que vocês irão desenvolver. Normalmente, utilizamos um editor de texto, que neste caso iremos utilizar o editor de texto da Microsoft Word, na versão 2010. E aqui é o que exige-se de um trabalho acadêmico. Geralmente, quando o professor pede um trabalho acadêmico, o aluno ele precisa criar uma capa com o nome da instituição, nome do curso, nome da disciplina, nome do professor, período cursado, e aí, mais abaixo, dá alguns espaços, e aí coloca o nome do aluno, mais alguns espaços, alguns enter, coloca o título do trabalho, e aí no rodapé da página coloca o nome da cidade e o ano em que esse trabalho está sendo desenvolvido. Após essa primeira fase, passou a capa, passa-se ao trabalho propriamente dito. Inicia-se com o título do trabalho e aí escreve o texto. Neste caso, o texto está todo desorganizado, desalinhado, e eu deixei propositalmente para que a gente possa fazer a configuração e vocês possam aprender como fazer essa configuração de forma simples e de forma rápida. Após você escrever o texto, aí você, na próxima página, ou seja, no final do texto, no final do trabalho, você vai colocar as referências. E aí você vai referenciar de onde você tirou aquelas ideias, de onde você extraiu as ideias para colocar nesse texto. Ou seja, o apoio que você teve. Muitas vezes você escreve um texto, mas ele não é todo teu autoral. Você precisa conectar essa informação a outros textos. E aí são chamadas citações. Você precisa citar outros trabalhos para validar o texto. E aí você precisa referenciar essas informações no final do trabalho. Vamos agora configurar a capa. Feito uma escritazinha antes para que ganhássemos tempo. Então eu vou apenas selecionar essa parte aqui da capa e vou colar o texto que eu já havia escrito anteriormente. Colei o texto, agora eu vou configurá-lo, pois ele está desconfigurado. Vou selecionar essa parte, o nome do aluno e o nome da atividade, ou seja, o título da atividade. Vou clicar neste botão aqui de centralizar. Nessa parte de cima, nessa paleta, você tem um conjunto de ferramentas onde você pode trabalhar o teu texto. E aqui neste caso vamos utilizar algumas ferramentas dessa paleta. Vamos selecionar essa parte, que é a parte do título da capa, e vamos colocá-la também centralizada. Vamos configurá-la de forma centralizada. O texto ele está todo juntinho, e aí é preciso criar um espaçamento entre esse texto. Vamos navegar até esse ícone, vamos clicar nele e vamos colocar o espaçamento de 1,5 cm. Aqui a capa já está ganhando forma padrão. Agora a capa já está criada. Agora vamos para o texto. O título do texto vamos colocar Atividade 2. Só lembrando que na capa o único elemento que recebe o negrito é o título do trabalho. Os outros elementos, nome da instituição, nome da disciplina, bloco, nome do professor, nome do aluno, não recebem negrito. Então, seleciona o texto que você quer negritar e vem até essa letra N aqui na paleta, clicando nela para que assim o texto seja negritado. Agora no texto, propriamente dito, vamos organizá-lo para que fique de forma padronizada e com visual mais elegante, mais bonito. Vamos selecionar todo o texto. Você pode clicar sobre o texto e arrastar com o mouse, ou
clicar sobre o texto segurando a tecla ou clicar sobre o texto, clicar na parte do texto, segure a tecla Shift e movimente a seta para baixo até selecionar o texto no local em que você desejar. Selecionamos o texto, vamos trabalhar o tamanho da fonte. Observe que o tamanho da fonte está em 11. Normalmente, o padrão para o tamanho da fonte é 12. Vamos clicar nesse drop-down e vamos selecionar o número 12. Poderíamos também simplesmente clicar aqui dentro do drop-down e digitar o número desejado. Agora vamos centralizar. O texto está centralizado e normalmente texto acadêmico é utilizado o alinhamento justificado. Ele está centralizado, vamos clicar aqui em centralizado ou clicar as teclas de atalho juntamente, Ctrl mais J, como aparece na imagem. Colocamos o texto na forma que se pede. Vamos trabalhar agora esta citação. Citação é quando você utiliza a informação de outro texto para reforçar uma ideia do texto que você está escrevendo. E aí, neste caso, esta citação não está correta, ela está de forma desorganizada. É preciso organizá-la para que o texto fique coerente. Vamos selecioná-la clicando aqui nessa parte do texto. Vamos pressionar a tecla Shift e vamos movimentar o cursor ou a seta para baixo até selecionar todo o texto. Agora vamos clicar em justificar ou as teclas de atalho Ctrl mais J. No entanto, o texto da citação ele não é do mesmo tamanho do texto, do restante do texto do arquivo que você está escrevendo. Normalmente, a citação ela recebe um tamanho menor e também um espaçamento menor. Neste caso, vamos colocar a citação com tamanho 10 e espaçamento simples. Como faremos isso? Vamos navegar até aqui na paleta de opções. Vamos selecionar, clicando no drop-down ou digitando diretamente o número 10. Vamos clicar. Então, o tamanho já foi mudado para 10. Mudamos o tamanho da fonte para 10 e agora vamos mudar o espaçamento entre o texto. Vamos selecionar o texto desejado e vamos clicar nesta setinha ao lado das opções de alinhamento. Então, espaçamento de linha e parágrafo. Vamos clicar nessa setinha e vamos selecionar a opção simples. Veja que já está selecionado. Vamos clicar sobre ela e pronto. O texto da citação está pronto. O texto abaixo da citação, ele recebe o tamanho padrão do restante do texto do arquivo. Qual é o tamanho? Tamanho 12 e espaçamento 1,5 centímetros. Vamos selecionar todo o texto, clicando e arrastando ou clicando e pressionando a tecla Shift e selecionando por meio das setas. Neste caso, eu cliquei e arrastei o mouse, selecionando todo o texto. Agora vamos aumentar o tamanho da fonte, pois ele só está com 11 pontos e normalmente é 12. Vamos clicar aqui e vamos colocar em 12 pontos. Vamos também alinhar esse texto, pois ele está desigual com o restante do texto. Vamos clicar aqui em justificar ou clicar as teclas de atalho Ctrl mais J. Justificamos o texto. Observe que o texto agora ele ganhou uma forma, ele ficou mais coerente, mais bonito. Mas ele ainda falta algo. O que, professor? Falta o espaçamento entre textos. Observe que o texto ele está bem juntinho e não é o normal. O padrão para textos acadêmicos é o espaçamento de 1,5 centímetros. Vamos clicar nessa seta ao lado de alinhamento e vamos selecionar a opção 1,5. Clicamos. Na outra parte do texto de cima vamos fazer vamos utilizar esse mesmo recurso, selecionar todo o texto
e vamos clicar na setinha e selecionar o espaçamento de 1,5 centímetros. Observe que o texto agora ele ficou mais elegante, mais fácil de ler. E essa parte está pronta. Vamos agora para a parte das referências. Aqui nas referências, o acadêmico ele precisa tomar cuidado quando ele for referenciar mais de um autor. Quando é apenas um autor, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o sobrenome do autor em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, e separado por vírgula coloca o nome do autor e o restante do nome do autor. Quando for mais de um autor, ele vai fazer a mesma coisa, só que a separação entre autores vai ser um ponto e vírgula, como está aqui, ó. É Frison, em caixa alta, separado por vírgula e o nome restante do autor, Vanessa. Separado por ponto e vírgula, escreve-se o nome do outro autor e segue-se até concluir os autores correspondentes ao artigo em que o aluno pegou essa informação, referenciou no seu trabalho. Normalmente, o acadêmico utiliza até 3 autores para as referências. Se forem mais de 3 autores neste mesmo artigo, ele pode, ao final dos 3 autores, utilizar a palavra et al. Coloca-se um ponto após essa palavra et al. E aí insere-se o título daquele artigo que foi utilizado como base para ajudar na escrita do seu trabalho, que neste caso foi utilizado o artigo intitulado A Formação de Professores e as Tecnologias Digitais. Normalmente, o título do trabalho ele é grafado em negrito. Nas referências é a única parte das referências que recebe negrito é o título do artigo. Após escrever o título do artigo, você coloca um ponto e aí coloca o local em que foi publicado esse trabalho, que no caso desta referência foi no 5º Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente. Feito isso, coloca-se um ponto final e aí coloca-se o ano de publicação, que neste caso foi 2015. Feito isso, está feito a referência e o trabalho está concluído. Basta salvar e enviar para o professor avaliar e colocar a nota. Espero que você tenha aprendido a utilizar algumas ferramentas do aplicativo Word e que isso facilite a você realizar os seus trabalhos futuros. Para que você possa salvar esse trabalho, você vai clicar na palavra Arquivo, no canto superior esquerdo, e aí você tem duas opções, salvar ou salvar como. Salvar, ele vai salvar no mesmo formato em que está. Formar como, você pode modificar ou mudar o formato que você quer salvar. Forte abraço, desejo bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.